A Europa está se preparando para a guerra. O impulso de militarização é inegável e já chegou também às universidades. Mas nem todo mundo está de acordo com isso. Meu convidado de hoje, na verdade, pediu demissão do cargo de professor associado na Universidade do Sul da Dinamarca para protestar contra a militarização dos projetos de pesquisa. O Dr. Dylan Cawthorn é especialista em design e ética de drones. Está ao principar extraordinariar. Dylan, Dylan, welcome. Obrigado por me receber, Pascal. Obrigado por ter aceitado isso. Eu já te disse antes, mas realmente respeito o fato de você ter tomado a decisão pessoal de deixar a universidade quando percebeu que sua pesquisa com drones seria, bem, militarizada e usada para fins militares. Você poderia explicar um pouco o que estava acontecendo, o que aconteceu e por que precisou tomar essa decisão? Sim, com certeza. Nos últimos anos, a universidade realmente mudou. Eu era professor associado na Universidade do Sul da Dinamarca, aqui na região central do país. E basicamente vivenciei em tempo real essa militarização que está acontecendo na Dinamarca. A tecnologia de drones é muito importante para o país, e eles a veem como um tipo de arma de alta tecnologia que pode ser desenvolvida no futuro. Então há bastante investimento direcionado a isso. Eu sentia que, moralmente, não podia ir trabalhar todos os dias. Sentia que estava me tornando parte do problema e não parte da solução. Meu objetivo com a tecnologia sempre foi tentar tornar o mundo um lugar melhor. Sei que esse é um ideal muito amplo e talvez difícil de colocar em prática, mas nos últimos 8 anos venho estudando ética também, tentando descobrir como incorporar princípios éticos no design tecnológico. Quer dizer, drones. Drones são essa típica tecnologia de uso duplo hoje em dia, certo? Como se diz no jargão, podem ser algo maravilhoso para entregar pacotes e ajudar a melhorar a sociedade, ou podem ser usados para matar pessoas lá de cima. Especialmente na guerra da Ucrânia, vimos como os drones se tornaram importantes. É algo em que as pessoas já pensavam antes, mas nunca tinha sido testado nesse nível. Como devo imaginar o impacto disso na universidade em que você estava e nos esquemas de financiamento? Quero dizer, como você vivenciou a militarização na universidade? Sim, era realmente nos casos de uso dos drones, como você disse. Há 6 ou 8 anos, havia toda essa coisa da transição verde. Em todo lugar se falava sobre a transição verde e sobre investir em um futuro sustentável. Muitos dos nossos drones eram voltados para esse tipo de aplicação. Monitoramento da vida selvagem ou da biodiversidade, saúde. Eu desenvolvi um drone que deveria ser usado para transportar amostras médicas. Então, sim, eram esses, eu diria, usos mais benignos, ou sorte, até positivos dos drones. E então, nesses últimos anos, especialmente em 2022, foi quando a grande mudança realmente se fez sentir, quando começamos a nos militarizar. Muitos dos meus colegas que antes não tinham interesse, ou até eram contra a fabricação de armas, mudaram de ideia. E também quero dizer, a retórica do primeiro-ministro tem sido muito pró-militar. Algo como, apoiamos a Ucrânia, fortalecemos nossas forças e investimos 5% do PIB no desenvolvimento de armas. Esse processo tinha acabado de começar na universidade quando eu saí, porque estava entrando muito dinheiro para a produção de armamentos. Eles também incentivaram você a trabalhar nesses projetos, ou conversaram com o corpo docente? Esse era um tema, foi discutido? Tipo, certo, agora temos mais projetos militares, ou foi algo que simplesmente aconteceu em silêncio? Essa discussão já existia há muitos anos, especialmente na área de pesquisa com drones, porque, como você disse, isso sempre foi uma questão. Acho que há cerca de 6 anos, meus colegas e eu escrevemos uma carta,
Nunca chegamos a enviá-la à nossa administração, mas contamos a eles sobre isso. Dissemos que na Dinamarca deveríamos ter liberdade de pesquisa como acadêmicos e que iríamos exercer essa liberdade. Não trabalharíamos em projetos militares. Eles não nos deram nenhuma diretriz sobre o que poderíamos ou não ser solicitados a fazer, se, por exemplo, desenvolvêssemos algum tipo de tecnologia antidrone ou algo parecido. Então dissemos, certo, não faremos isso. E basicamente eles tiveram que aceitar. Pelo menos no papel, não podiam nos negar a liberdade de pesquisa. O que eles podem fazer, no entanto, é demitir você quando não consegue dinheiro para financiar seus projetos de pesquisa. Você pode explicar isso? Porque muita gente acha que, quando você é contratado por uma universidade, a universidade te dá o dinheiro para pesquisa. Afinal, é ela que seria responsável por isso. Mas não é assim que funciona, é? Não. E eu também pensava assim, porque não sou um acadêmico de carreira. Estou na academia há cerca de 12 anos, mas antes disso tive outra profissão. Então eu pensava, sim, é só ir lá e pesquisar coisas interessantes e importantes e tentar tornar o mundo melhor. Mas a universidade é um negócio. Seu produto são os estudantes. E também muitos projetos de pesquisa. Basicamente, tudo depende da área de pesquisa em que você está. Às vezes, você consegue uma boa quantia de financiamento por meio do ensino, e isso pode ser um pouco mais estável. Mas a maior parte do nosso dinheiro vinha de projetos de pesquisa externos. Então, basicamente, você precisa se sustentar para manter o emprego. E esse foi o principal motivo pelo qual pedi demissão. Foi uma combinação entre essa redução da liberdade de pesquisa e a militarização que estavam acontecendo ao mesmo tempo, porque estávamos sempre sendo pressionados a conseguir dinheiro. Você tem alguma informação sobre quanto da pesquisa nessa área estava sendo financiada pelos militares, pela OTAN ou por outras organizações ligadas à segurança? Não tenho certeza, mas no passado era realmente pequeno ou quase inexistente. Eu sei que havia um projeto em outra área que trabalhava com a Terma Aerospace, que faz coisas relacionadas ao F-35 Joint Strike Fighter. Mas era algo bem pequeno e também muito tabu. Então, quando nosso grupo de pesquisa em drones começou, nosso primeiro chefe era um ex-militar, e a liderança dele disse, nem pense em mencionar isso, nós não fazemos mais esse tipo de coisa. E ele não fez. Para ser justo, ele mudou de direção e passamos a fazer projetos civis, coisas voltadas para a educação, para o desenvolvimento de empresas e esse tipo de coisa. Mas então, especialmente em 2022, houve uma grande mudança. Todo mundo disse, agora fazemos isso. Temos que fazer isso para proteger a Europa e para proteger a Dinamarca. Então foi a guerra na Ucrânia que mudou o equilíbrio, também nas universidades, tornando-as mais dispostas a seguir esse caminho. Você percebeu uma mudança na forma como as pessoas falavam sobre pesquisa militar nas universidades? A mudança foi tão rápida e fiquei impressionado com o quanto as pessoas aceitaram tudo sem questionar. Há alguns anos, talvez 3 ou 4, foi criada uma coisa chamada NFC, o Centro Nacional de Pesquisa. Basicamente, é um daqueles tipos de organizações de tripla hélice, cujo objetivo é integrar o setor militar com a indústria e a academia. E então isso foi criado de forma meio unilateral, e todas as universidades estavam envolvidas. Não me lembro de ter havido muita discussão sobre isso, mas simplesmente foi estabelecido. Eu diria que no começo, algumas pessoas ficaram preocupadas, mas isso não teve realmente impacto no nosso trabalho do dia a dia. O que teve impacto foi a guerra e a mudança nos esquemas de financiamento. Uma das coisas que me deixaram particularmente desconfortável, houve alguns momentos em que pensei, ok, isso foi longe demais, não posso mais fazer isso. Foi quando tive um colega, um professor de outra área de pesquisa, que tentava conseguir um subsídio especificamente para transformar tecnologias civis em armas.
Ele ia observar o que fazíamos e transformar isso em armamento. Um subsídio de quem? Grant from who? Quem mais? O exército, imagino. I suppose. If I remember right, it was the European Union. Se bem me lembro, foi a União Europeia. Jesus, a Comissão Europeia. Porque eles também querem fabricar drones kamikaze produzidos dentro da Europa, para que não dependamos da China, por exemplo. Quando você publica algo publicamente, como nós fizemos, nunca pode saber exatamente para que as pessoas vão usar sua pesquisa. Mas quando a pessoa está sentada bem ao seu lado e tem conhecimento interno do que você está fazendo e de como está fazendo, isso para mim já era demais. Eu não queria fazer parte disso. Basicamente, de um dia para o outro, eu me sentia cada vez mais desconfortável e cada vez mais preocupado com meus alunos. Eu pensava, no momento em que saírem da minha aula, se quiserem, eles literalmente poderiam ir a qualquer lugar e começar a explodir pessoas. E eu não acho que eles tenham a formação ética necessária para usar suas habilidades de engenharia de forma responsável. Essa era uma grande preocupação para mim. So that was a big concern for me. Can you explain this a bit to me, like the Você pode me explicar isso um pouco? Quero dizer, nós temos esse dilema moral ou essa questão moral há muito tempo, certo? As pessoas que trabalharam com energia nuclear também foram aquelas que, no fim das contas, possibilitaram, é claro, as bombas atômicas. Esse tipo de pesquisa anda lado a lado, não é? Não dá realmente para separar. E é o mesmo em muitas áreas. Você me disse que é originalmente da indústria aeroespacial, e já viu isso lá também. Talvez fale sobre isso primeiro, e depois sobre o caráter de uso duplo dos drones. Mas talvez comece com as outras áreas que você conhece que foram militarizadas. Yes. So a lot of my research. Sim. Então, grande parte da minha pesquisa nos últimos anos tem sido sobre o design tecnológico orientado por princípios éticos. E uma parte importante disso é o contexto. Se você está desenvolvendo drones para uso na área da saúde, e eles provavelmente serão usados para esse fim, é razoável supor que a tecnologia será projetada para esse caso de uso. Mas, se você está em um contexto em que eles são produzidos ativamente como armas, também é razoável supor que é assim que serão utilizados. Sempre existiu esse caráter de uso duplo dos drones, e acho que boa parte da minha pesquisa buscava justamente reduzir as capacidades ou os riscos desse uso duplo. Por exemplo, um dos meus drones era bem menor, basicamente o menor possível. A razão para isso era reduzir a capacidade de carga, para que ele pudesse transportar apenas o que fosse necessário e nada além disso. Muitas vezes, os drones são desenvolvidos para ter o máximo de capacidades, e isso os torna muito fáceis de serem usados de forma indevida. Esse drone também tinha muitos recursos voltados à preservação da privacidade e à visibilidade, porque os requisitos para um drone comercial são bem diferentes dos de uma tecnologia militar. Por exemplo, com um drone militar, você quer que ele seja muito furtivo, afinal, é provável que ele seja ativamente bloqueado. Então, ele precisa ter sistemas de controle muito robustos. Agora, eles têm esse cabo óptico real que vai diretamente para o drone. Em um contexto civil, isso seria desnecessário, certo? Seria um exagero. Então, há algumas diferenças entre tecnologias civis e tecnologias militares. E, na verdade, acho que estou bastante preocupado com esse uso duplo. O Estado dinamarquês está investindo fortemente em tecnologia de uso dual. Agora eles têm que pagar esses 5% do PIB. E dizem, tudo bem, não se preocupem, população. Vamos nos defender dos russos que estão vindo para Copenhague, mas também vamos oferecer a vocês todas essas ótimas tecnologias civis como um bônus adicional. Assim podemos economizar um pouco de dinheiro. Então, tipo, a gente pode colocar uma granada de mão nisso ou pode fazer com que ele entregue amostras de sangue. É, esse tipo de cenário. Basicamente, quero dizer, acho que há muito de economia nisso, no que está acontecendo também, na minha opinião. Então, sim, acho que isso vai ser um grande impulso para a economia dinamarquesa. E agora eles têm todos esses clientes.
Basicamente, Matt Frederiksen disse: comprem, comprem, comprem. Ela quer que as pessoas gastem dinheiro por todos os lados. E a defesa, ou o exército na Dinamarca, não consegue comprar rápido o suficiente. Eles preferem comprar produtos cibeis europeus. And they would prefer to buy Danish products if they could, right? Okay, is it possible though? Ok, mas é possível, última pergunta sobre isso, que a Dinamarca, ou a União Europeia, tem a capacidade de produzir tudo o que precisa por conta própria para manter uma indústria de drones funcional. Porque, neste momento, o que estamos vendo é que a UE e também os Estados Unidos estão descobrindo, poxa, muitos dos componentes de que precisamos vêm, na verdade, da China. Você tem alguma experiência com isso? Do you have any experience with that? My experience is mostly within the Danish context. Minha experiência é principalmente dentro do contexto dinamarquês. E eu diria que a indústria de drones ainda é muito pequena e muito nova por aqui. Isso é outra coisa que representa um desafio. Se você quiser fazer isso direito, trata-se da velocidade com que estão tentando aumentar o ritmo. Antes disso, a maior empresa de drones militares da Dinamarca era Skywatch, acho. Talvez tivessem umas 40 pessoas lá. Quero dizer, este é um país com apenas 6 ou 7 milhões de habitantes. Mas, mesmo assim, as indústrias são pequenas. Quando eu estava na universidade, tínhamos um laboratório de pesquisa no aeroporto daqui, e a ideia era criar muitas startups. Temos ex-alunos que estão criando startups e algumas empresas de drones que surgiram disso, lidando principalmente com tecnologias civis. Mas ainda é um começo. Não acho que se possa comparar, bem, de forma alguma se pode comparar, com muitos outros países que têm muito mais experiência nessa área. Quem, segundo o seu conhecimento, tem a maior presença em pesquisa e indústria de drones na União Europeia? That's a good question. I don't know for sure. Essa é uma boa pergunta. Não sei ao certo, mas imagino que os alemães tenham bastante. Tivemos alguns projetos de colaboração com eles, e pareciam ter capacidades fortes. Isso faria sentido. Capabilities. Makes I'm sense. not sure. Then let's talk a little bit about like E então vamos falar um pouco sobre os paralelos com a indústria aeroespacial, onde você trabalhava antes. Como isso se compara? Todas essas tecnologias necessariamente também serão usadas pelos militares. exploited by the military too? I think that's always been a risk. A while back, Acho que isso sempre foi um risco. Há algum tempo, minha antiga orientadora de doutorado escreveu um artigo chamado Civilizing Drones by Design. É possível? Ela aponta que existem diferenças importantes de capacidade, como mencionei antes. Mas acho que, na essência, é impossível, na verdade, porque se trata de uma tecnologia remota. Você já criou uma distância entre você e esse robô voador. Então, acredito que ela tem características inerentes que tornam praticamente impossível separar completamente o uso civil do uso militar. E esse é outro motivo pelo qual decidi deixar a indústria. Porque, basicamente, por 6 anos, pensei em tempo integral sobre como criar boas tecnologias como engenheira. Estudei isso a fundo, e meu entendimento sobre ética e sobre como a tecnologia é usada para fins bons e ruins, para propósitos violentos e não violentos, acabou me fazendo ver a crença na tecnologia como uma força do bem. That's a sad conclusion to come to, but a straightforward one as well. É uma conclusão triste de se chegar, mas também direta. Quero dizer, sabe, nas guerras napoleônicas, eles usavam balões como uma nova tecnologia na época para subir e ver o que o inimigo estava fazendo. Aquilo era tecnologia militar. Quero dizer, sempre há um uso militar para algum tipo de nova tecnologia, especialmente quando se trata de coisas que voam. Mas a outra questão, o que sabemos, para ser um pouco mais positivo, é que há momentos em que decidimos tentar limitar certas tecnologias, como vimos com as balas. Technologies, like we've seen it with bullets. There are certain types of bullets that are forbidden. Existem certos tipos de projéteis que são proibidos. Existem certos tipos de equipamentos que, segundo o direito internacional, são proibidos. Vemos como o Tratado de Não Proliferação tentou limitar o número de estados com armas nucleares, de forma um tanto bem-sucedida.
Na verdade, bastante bem-sucedida. Ainda estamos em um número de um dígito, pelo menos por enquanto, quando se trata de estados com armas nucleares. Quando se trata de drones, na sua opinião, qual é a pior parte do uso de drones na guerra? Em termos dos danos que causam ou podem causar, ou da forma como você os viu sendo utilizados? Estamos ficando sombrios. Bem, quero dizer, não faço ideia de como imaginar isso. Só acho que deve ser totalmente horrível. Ainda não vimos os filmes, sabe? Yeah, I think probably just Sim, acho que provavelmente a conexão com a pessoa que está sendo morta é a coisa mais visceral, a parte mais perturbadora disso para mim. Por exemplo, na guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia, ver essas imagens em primeira pessoa de soldados ou civis momentos, segundos, antes de serem explodidos, você quase consegue ver seus rostos. Acho isso horrível. É terrível. É de partir o coração. Sim, acho que isso é bem difícil. E também aprendemos, durante os ataques de drones dos Estados Unidos, há 10 ou 20 anos, que os pilotos de drones também desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. Eles realmente sofrem, porque veem as vítimas da própria tecnologia. Então acho que mesmo sendo uma tecnologia remota, de certa forma você está muito próximo da pessoa. E acho isso realmente trágico. Você os proibiria? Você proibiria os drones se tivesse esse poder? Tipo, tudo ou nada? Sim. E quanto aos casos de uso civil em que você tem trabalhado, quais foram aqueles que mais te deixaram otimista em relação à tecnologia? Sim, eu diria que há muitos casos na área de logística que parecem bastante promissores. Sabe, mover coisas do ponto A ao ponto B, especialmente materiais de saúde. Por exemplo, um dos meus projetos envolvia levar amostras médicas de ilhas remotas na Dinamarca até os principais hospitais para análise. Então, acho que sim. Há um aspecto de justiça social muito importante para pessoas em comunidades e locais carentes que poderiam ser beneficiadas pela tecnologia de drones. Mas acho que agora, olhando para trás, geralmente é mais uma questão econômica do que de justiça social. É mais uma questão de como economizar dinheiro e ainda assim oferecer o serviço. Na verdade, sou bastante cínico em relação a esse tipo de solucionismo tecnológico em que as pessoas estão apostando. Porque eu acho que se algo é realmente importante, você simplesmente faz. Encontra um jeito de acontecer. Também é uma forma de substituir empregos, de deslocar pessoas e de criar distância entre elas. Então, no geral, sou bem cético em relação à tecnologia. E isso é uma pena também, porque eu adoro aviões e adoro coisas que voam. Eu costumava pilotar aviões de controle remoto como hobby. E agora vejo essa coisa que eu amo, meio que corrompida pelo comércio e pela guerra. E isso realmente parte meu coração. Você, quero dizer, você deve ter feito ou visto estudos comparativos de diferentes tipos de tecnologia. Quando penso em drones, o que mais imagino são os quadricópteros. Mas que tipos de drones são realmente os mais usados ou os mais promissores, digamos, que estão sendo desenvolvidos? Sim, a maioria dos casos de uso reais envolve esses pequenos aviões, basicamente chamados de drones de asa fixa. Então imagine uma aeronave normal, que voa para frente, sustentada por suas asas. Eles são muito úteis porque podem voar longas distâncias, enquanto os quadricópteros gastam muita energia apenas para se manter no ar. Certo. Então os drones de asa fixa são realmente importantes. Eles podem cobrir longas distâncias. E agora existem esses drones, chamados drones híbridos, que são basicamente aviões com quadricópteros embutidos. Assim, eles podem decolar como um quadricóptero e depois voar usando as asas. E quando chega a hora de pousar, eles podem pousar na vertical. É como combinar o melhor dos dois mundos.
Por que isso demorou tanto para surgir? Quero dizer, drones são, para mim, um fenômeno relativamente recente. Eu diria que conheço a existência deles há uns 10 anos, mais ou menos. Por que isso já não havia sido desenvolvido nos anos 70 e 80? Sim, parte disso foi apenas a estabilização, porque este é um sistema inerentemente instável que quer tombar o tempo todo. Então, parte do trabalho envolveu os sensores e reduzi-los de tamanho, e outra parte tem a ver com questões regulatórias. É por isso que você não os vê simplesmente voando por aí. A tecnologia basicamente funciona. Não é perfeita, mas funciona. São essas coisas incômodas, como a FAA e outros órgãos de segurança, que querem evitar que grandes máquinas voadoras caiam sobre as pessoas. Na verdade, uma das empresas de drones que mais acumulou horas de voo comercial se chama Zipline. Eles voaram na África por muitos anos e agora querem fazer entregas para o Walmart. Então, de certa forma, usaram a África como um campo de testes, na minha opinião. Eles voaram, não sei, talvez milhões de horas entregando sangue, e agora mudaram para o comércio nos Estados Unidos. Muito interessante. Mas você acha que isso vai... Quero dizer, isso vai mudar o aspecto regulatório? Você acha que estamos vendo um movimento em direção ao uso de drones, talvez mais para fins civis em nossos países? Ou você tem alguma informação sobre isso? Sim, então, na Dinamarca, a discussão tem sido principalmente sobre o uso de drones. Operar drones fora da linha de visão do operador. Isso é chamado de BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, ou além da linha de visão. Basicamente, os drones não conseguem fazer muita coisa útil se precisarem ficar perto do operador. Se eu estiver inspecionando um moinho de vento e for o operador, posso ficar na base do moinho e o drone pode voar ao redor dele. Mas eu não consigo entregar algo a 1 quilômetro de distância, ou a 10 quilômetros, ou a 50 quilômetros. Então eu diria que esse tem sido o maior ponto de discórdia entre a autoridade de tráfego aéreo, os reguladores de segurança e a indústria. Essas regras de voo, além da linha de visão. E eu vejo isso acontecendo de forma um pouco independente do lado militar, porque acho que todas as regras de segurança e essas considerações não têm muito peso quando se fala de um projeto militar, certo? Sim, porque você quer machucar as pessoas. Esse é o objetivo dessas coisas. E você acompanhou a guerra na Ucrânia? Você tem alguma informação sobre quais tipos de drones foram usados lá e se a tecnologia foi afetada pelo que se aprendeu no campo de batalha? Sim, então essa não era realmente a minha área de pesquisa até os últimos 2 anos, mais por interesse mesmo, porque eu queria entender o que estava acontecendo e onde a minha tecnologia poderia ser usada. Pelo que entendo, é basicamente payday em tempo real, acontecendo neste exato momento. No último verão, eu protestei contra o evento de drones que tivemos aqui na Dinamarca, eu e algumas outras pessoas. É basicamente um tipo de feira comercial, com muitos acadêmicos dando palestras e coisas do tipo. Este ano havia talvez umas 400 pessoas participando, e mais da metade, eu diria, dos estandes eram sobre tecnologias militares. Então, realmente mudou muito rápido. Sim, eu diria que pelo que entendo, esses drones kamikaze de fibra óptica são basicamente quadricópteros de corrida muito potentes, quadricópteros de hobby que você pode comprar da China, com um explosivo de RPG acoplado. Então, do foguete propelido por granada, o explosivo, mais ou menos desse tamanho, é preso nele. Depois, você o pilota com um cabo muito, muito fino, talvez de algumas centenas de metros, para explodir um tanque ou um inimigo próximo, usando óculos para ver pela câmera. Acredito que então isso se usado de ponta ampla. E como está em um cabo, não pode ser bloqueada. Então é uma conexão muito confiável.
Exatamente. E este é um exemplo de algo de custo muito baixo. Quero dizer, talvez algumas centenas de euros ou algo assim. Talvez mais, talvez menos. E claro, os russos e alguns outros atores têm modelos mais sérios, mais legítimos. Os russos têm um bem grande, que é uma espécie de aeronave em forma de diamante, com um motor a gasolina. Ela faz um som de zumbido, então as pessoas meio que sabem quando está chegando. Conseguem ouvi-la se aproximando. Acho que tem uma envergadura de 2 ou 3 metros, e é um modelo bem mais caro, de longo alcance, com uma carga explosiva muito maior. Então sim, quando você diz drone, isso abrange uma variedade de coisas. Desde drones de vigilância muito pequenos e silenciosos, usados para descobrir o que o inimigo está fazendo, até esses quadricópteros que voam e explodem pessoas, e também os sistemas muito grandes aos quais alguns atores estatais têm acesso. And E eu suponho, quero dizer, apostaria muito dinheiro que uma grande parte das pesquisas provavelmente é sobre como combinar drones com IA e usá-los juntos, ou talvez não. Você sabe algo sobre isso? and use them together or not? Do you know anything about that? Eu sei que é uma área de pesquisa. Há algumas pessoas que são, é claro, muito céticas em relação a isso. Mas eu já vi exemplos, principalmente em situações de comando e controle, em que algum sistema de AI integra diferentes tipos de informação e oferece recomendações. Mesmo assim, acho que dentro das Forças Armadas, há pessoas bastante céticas e contrárias a isso. Justamente porque, sim, a qualidade da informação é muito importante. Yeah. Um, Sim, certo. Na sua universidade, você acha que também havia discussões ativas sobre o quão ético isso é? A transição do uso civil para o militar. Esse era um grande tema entre os estudantes, ou é meio que algo implícito, como se fosse simplesmente assim? Or is it kind of implied that that's just what it is? Acho que foi um tema importante. Eu realmente não vi muita reflexão por parte da nossa liderança. Eles diziam, o primeiro-ministro disse para fazermos isso, então fazemos. E olhem todo esse dinheiro. Não é ótimo? Entre meus colegas, na verdade houve bastante discussão. Todo ano temos essa reunião fora do escritório, em que falamos sobre o próximo ano, o que vamos fazer, qual é o nosso plano. E nos últimos anos, um dos grandes temas era, sabe, essa questão militar. O assunto simplesmente não acabava. Entre meus ex-alunos, Rurek há uma minoria significativamente entusiasmada com ele. Alguns achavam que não importava, outros realmente não se importavam. Eram apenas engenheiros que gostavam de criar coisas legais. Alguns diziam, sim, precisamos proteger a Dinamarca. E outros diziam, isso é louco, é uma grande mudança. Os alunos que eu tinha não eram particularmente politicamente ativos ou engajados, mas em algumas outras universidades da Dinamarca, em Aarhus e Copenhague, por exemplo, houve casos de estudantes protestando contra a colaboração com, sim, a Therma Aerospace, que fabrica para F-35. Certo. Mas ao mesmo tempo, há protestos, aquele que você mostrou atrás de você. E você também faz parte de um programa chamado Drones pela Paz. Pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, na verdade, foi algo que eu criei porque senti que precisava estar na pauta. Minha ideia com o Drones pela Paz era basicamente promover o uso não violento da tecnologia de drones. Reuni um grupo de pessoas legais neste verão e fomos a um show de drones que acontece todos os anos. Foi um pouco irônico, porque eu também era um participante do evento. Eu estava com meu crachá e, ao mesmo tempo, do lado de fora com meus amigos do Drones pela Paz, dizendo, nós não queremos isso, isso é ruim. Depois entrei e conversei com o pessoal lá dentro. Foi uma situação muito estranha, mas sim, planejamos fazer isso de novo. Basicamente, somos muito céticos em relação a essa militarização que está acontecendo e queremos realmente criar tecnologias pacíficas. Esse é o nosso objetivo. Do you think
Você acha que existe a possibilidade de criar ou realizar pesquisas com drones que sejam puramente defensivas por natureza? Sabe, uma das coisas sobre armas nucleares é que é quase impossível mantê-las puramente defensivas, certo? Por causa dos efeitos secundários e tudo mais. Mas certas tecnologias podem ser usadas exclusivamente para a defesa. Então é uma maneira de dizer, ok, existem casos de uso legítimos, razões legítimas, para fazer pesquisas que, por exemplo, se concentrem em como se defender contra drones. Tipo, se alguém tentar te atacar, como derrubá-los. Esse tipo de pesquisa também está sendo feito? E como você vê isso? Is that also being conducted, and how do you see this one? Yeah, it is being conducted. So there's work Sim, está sendo conduzido. Há trabalhos em tecnologia antidrone, e eu entendo seu ponto. Como tecnologia defensiva, isso faz sentido. Mas também, se você está impedindo o ataque de outra pessoa, isso ainda é útil militarmente. Acho que no caso de defender a infraestrutura civil, isso poderia ser um uso bastante razoável, como proteger aeroportos. Tivemos uma suposta incursão de drones no aeroporto de Copenhague há alguns meses, e até hoje ninguém sabe o que foi, mas afirmaram que houve uma. Então, poderia ter sido um sistema útil de se ter. Posso te perguntar sobre isso? Como é possível que haja tanto burburinho na mídia sobre supostos drones, mas de alguma forma ninguém consiga encontrá-los? Ninguém consegue realmente identificá-los? Você acredita nisso ou acha que é histeria? Tipo, sabe, uma situação de submarino. Houve aqueles casos nos anos 80 em que as pessoas ficaram histéricas com submarinos russos no Báltico e depois se descobriu que era mais ou menos algo fabricado, principalmente pelo lado da OTAN, para gerar histeria. O que você acha que aconteceu no caso dos drones? What do you think it was for the drone case? Então eu acho que é definitivamente uma coisa tipo pânico vermelho. Porque, quero dizer, acho bem provável que as pessoas, isso é só um palpite meu, provavelmente tenham visto alguma coisa. Mas aí automaticamente disseram, em vez de dizer, tem algo que precisamos investigar, havia algo no nosso espaço aéreo que não esperávamos, disseram, bem, pode ser os russos, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma ameaça dupla, e todas essas coisas de guerra híbrida. Então eu acho que o que aconteceu é uma coisa, e a forma como as pessoas falaram sobre isso é outra. Talvez elas estivessem realmente preocupadas e com medo. Essa pode ser uma justificativa. Queriam ficar em estado de alerta máximo. Ou talvez estivessem realmente procurando um bode expiatório, tentando achar desculpas para assustar as pessoas. As pessoas ficaram realmente assustadas aqui. Muito preocupadas. É possível usar drones nesse contexto para espionagem? Quero dizer, existe, até onde você sabe, alguma tecnologia tão furtiva que possa ser pilotada sobre a capital de um país europeu e a pessoa que o estiver controlando tenha motivos razoáveis para acreditar que ele não seria detectado? É possível fabricar drones que são muito difíceis de detectar. Um dos que vimos demonstrado nesse evento de drones há alguns anos se chamava Scan Eagle. Ele tem uma envergadura de cerca de 3 metros e é uma asa voadora, ou seja, uma aeronave de asa fixa. Na verdade, ele usa um motor a gasolina, mas o escapamento é voltado para cima. É lançado por uma catapulta e quando sobe algumas centenas de metros, torna-se invisível. Você não consegue vê-lo nem ouvi-lo. Possui um gimbal na parte inferior, com lentes de altíssimo alcance. Eles nos mostraram a transmissão ao vivo e o zoom era tão potente que dava para ver nossos rostos. Ele podia identificar pessoas individualmente. Não sou especialista em sistemas de detecção de drones, mas imagino que muitos países tenham radares e tecnologias semelhantes. Ainda assim, esses drones são relativamente pequenos. Não acho que seja possível ter uma chance de 100% de não ser detectado, mas certamente é possível reunir muitas informações usando drones. Alguns anos atrás, vi uma apresentação feita pelos sul-coreanos sobre alguns drones que encontraram vindos de seus amigos do norte.
Eram basicamente aviões de controle remoto, muito grandes e sofisticados, que voavam bem baixo, o que os tornava difíceis de detectar. Eles tiravam fotos enquanto sobrevoavam a costa e depois a capital. Infelizmente, as coordenadas de GPS da rota estavam pré-programadas no drone, então foi possível ver de onde ele veio e para onde deveria ir. Esses eram apenas um ou dois que foram encontrados, os que caíram. Então, imagino que provavelmente havia uma centena de outros que não foram encontrados e que seguiram a mesma rota. Eles são difíceis de detectar. In conclusion, Certo, em conclusão, a guerra com drones espiões provavelmente não é ficção científica. Quero dizer, drones espiões provavelmente já estão voando. I mean, probably spy drones are flying. Oh, for sure. Hmm. For sure. Com certeza. Com certeza. E quero dizer, no campo de batalha, isso é claro, algo óbvio. E fora do campo de batalha, é claro que há um risco se alguém te encontrar, certo? Mas no campo de batalha, isso acontece o tempo todo. Uma das empresas em que eu trabalhava fazia um drone de asa fixa relativamente pequeno. Pesava cerca de 2 quilos, com uma envergadura de 1,6 metro. Tinha um pequeno motor elétrico e depois de lançado, fizemos alguns experimentos porque estávamos tentando entender como o som dos drones poderia afetar as pessoas no solo. E a uma distância de, acho que 50 ou 60 metros, ele era indetectável. Exatamente. E então eles fizeram uma versão militar disso, depois que a empresa em que eu trabalhava foi vendida para outra companhia. E sim, acredito que isso esteja sendo usado, na verdade, na Ucrânia. Oh, wow. Nossa, uau. Então quero dizer, em conclusão, essa tecnologia não vai mais desaparecer, certo? Todos nós podemos esperar que cada vez mais ela seja desenvolvida, quero dizer. Provavelmente estão investindo dinheiro nisso de todos os lados agora. Os russos, os europeus, os americanos, drones são o futuro da guerra, de uma forma muito triste, não é? Sim, acredito que sim. E acho que nos próximos 5 ou 10 anos, essa enorme quantia de dinheiro, esse 5% do PIB, vai ter um impacto enorme na Dinamarca e em muitos outros países europeus. Isso realmente vai definir a agenda de pesquisa. Eu incentivaria meus colegas que ainda estão na academia a considerarem se querem ou não fazer parte disso, porque está chegando e infelizmente não dá para simplesmente dizer não ao dinheiro. Esse é o contexto em que operamos. Então, espero muito que as pessoas se unam. Espero que façam negociações coletivas, se filiem aos sindicatos, protestem, façam o que puderem para resistir a essa militarização. Quero dizer, a sociedade aqui, Pascal, está realmente mudando. Quando cheguei, estou na Dinamarca desde 2010, eu diria que o Estado dinamarquês fazia algumas coisas militares, mas isso não fazia parte da vida cotidiana. E agora está realmente começando a fazer parte do dia a dia. Em que sentido? Faz muito tempo que eu não vou à Dinamarca. Sim, então isso está chegando às universidades, está chegando à indústria, e você vê cada vez mais coisas relacionadas ao exército. Há pessoas falando sobre entrar para o serviço militar, o rei está usando seu uniforme militar. É uma mudança total de mentalidade e percepção. 10 anos atrás, você nunca veria isso. Era super raro. Talvez de vez em quando você visse algo da Guarda Nacional, que é tipo o pessoal que para o trânsito quando tem uma maratona. Basicamente, voluntários. Mas agora isso está se tornando muito mais comum. E eu diria que a cultura se militarizando. É muito triste. Quero dizer, acho que você lê bastante sobre isso nos jornais. E bem, acho que há uma ameaça constante vinda da Rússia. Sim, acho que a percepção é de que os russos estão vindo para Copenhague. Eu não sei. Eu não sei. Quer dizer, é muito, muito perigoso o ponto em que a Europa está agora. Se eles não pararem isso, se isso não parar, vai levar exatamente à guerra que dizem querer evitar. Porque se você se prepara para ela, você a faz acontecer.
você a faz acontecer. Talvez uma última coisa, o que você recomenda? Quero dizer, se há outras pessoas em áreas de engenharia semelhantes que sabem que qualquer coisa que façam pode ser usada para fins militares, mas não querem que isso aconteça, o que elas devem fazer? Como você está se organizando depois de sair da universidade também? Todos nós precisamos de acknowledging for. Todos precisamos de como handling. We all need some income. What are you doing? Exactly. Well, I felt like I had to leave the industry Exatamente. because that would be Bem, eu sort of senti the que precisava most deixar a indústria, porque isso seria a coisa mais importante que eu poderia fazer agora, com toda essa formação que tenho em ética. Pensei, talvez a melhor coisa que eu possa fazer seja desistir. É. Então agora sou artista. Tenho feito arte nos últimos 5 ou 6 anos. E pensei, certo, hora de mudar de direção e tentar outra coisa. Eu realmente recomendaria que as pessoas fossem proativas. Você ficaria surpreso com o quanto se manifestar gera atrito e resistência. Isso é algo que notei na universidade. Todo mundo meio que dizia, ok, bem, é assim que fazemos e é assim que vai ser. Okay, well, we just do this and this is how it's going to be. And myself and a few other people started Alguns de asking nós questions, começamos a started, fazer perguntas, raising levantando doubts dúvidas, and, discutindo e criticando essa perspectiva. discussing Acho que isso fez uma and, grande critiquing, diferença. De vez em quando volto à universidade. Tenho amigos lá e às vezes participo de reuniões. As pessoas vêm falar comigo no corredor e dizem, você é aquele cara que desistiu, né? E eu respondo, sim, sou eu. E elas dizem, que interessante. E eu digo, pois é, vai lá, você também deveria fazer isso. Então sim, acho que a negociação coletiva, reunir-se, conversar com o sindicato, participar de manifestações, ainda me deixa otimista bastante para acreditar que isso pode ter um impacto e fazer diferença. Yeah, just don't be silent. I mean, Só não fique em silêncio. Quero dizer, a maneira mais certa de nada mudar é não se manifestar e simplesmente aceitar tudo, certo? E aí quero dizer, tudo já está perdido desde o começo. Mas nem todo mundo precisa largar o emprego, certo? Pelo menos diga algo como, eu não me sinto bem com esse tipo de coisa quando está acontecendo. Exatamente. E se você é um acadêmico, então, pelo menos na Dinamarca, em teoria você tem liberdade de pesquisa. Portanto, você não pode ser forçado a fazer algo que vá contra suas crenças morais ou religiosas. Por isso, eu incentivaria as pessoas a se tornarem pacifistas, a resistirem a essa militarização e realmente defenderem seus direitos. Tenho uma sensação muito forte que nos próximos anos, para as pessoas que não estão de acordo com isso, resistência será a palavra principal. Parece que o mainstream está totalmente a bordo, acelerando ao máximo, rumo a um futuro militarista. Sim, essa também é a minha experiência. Apenas diga não. Pessoal, apenas digam não. Se alguém pedir para você matar outra pessoa, apenas diga não. Exatamente. E se ele pedir para você fazer isso sinceramente, criando algo que vá matar pessoas, diga não. Também. Ótimo. Quero dizer, esse é um conselho muito prático para as pessoas que querem saber mais sobre você, sua arte, seus escritos, suas ideias, aonde elas devem ir. Sim, eles podem acessar meu site. É só dylancawthorne.com, ou seja, meunome.com. Certo, vou colocar um link para o seu site na descrição deste vídeo abaixo. Dylan, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.